Ok, gravando. Então, gente, boa noite. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui para discutir com a gente a doutora Denise Lotufo. Ela é infectologista, ela chefia o CRT e ela tem muita experiência com HIV, com PrEP, e a gente vai discutir um caso que vai envolver esse assunto. Então, acho que vai ser bem legal discutir com a doutora Denise. Ela aceitou assim, em cima da hora. A gente pede desculpas de não ter convidado antes, mas muito obrigada, Denise, pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Pessoal, boa noite. Meu nome é Carolina, sou R3 de Patologia. Vou apresentar o caso clínico de hoje. É um caso clínico da Isadora, minha irmã. Ela não pôde comparecer, então eu vou fazer a apresentação por ela, desse caso que ela atendeu no ambulatório. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, 35 anos, ela é natural de Manaus, atualmente reside em São Paulo. Ela é solteira, branca e tem como profissão educadora física. Ela compareceu no pronto-socorro do Hospital São Paulo no dia 9 de agosto do ano passado, e ela queixava de inapetência, náuseas, vômitos há 2 semanas, evoluindo com icterícia, colúria e prurido. Ela também acrescentou uma dor abdominal em flanco direito, tipo pontada, que cessava com analgésico comum. Em relação aos antecedentes pessoais e familiares, ela relatou o uso de anabolizante injetável, que é a metenolona, que é o nome comercial é esse Primobolan, um uso prévio de metanfetamina, negava etilismo, negava tabagismo. Como medicação de uso contínuo, ela fazia uso da PrEP, dessa profilaxia pré-exposição ao HIV, desde 2019. Usava também implante contraceptivo, e como cirurgia prévia, ela tinha uma prótese mamária em 2018. Em relação à história familiar, ela tinha um pai falecido por complicações da cirrose de etiologia alcoólica. No exame físico, ela estava em bom estado geral, normocorada, hidratada e estava ictérica, uma coisa em 4. Estava normotensa, normocárdica, saturava bem ar ambiente, as auscultas estavam completamente normais, e o exame do abdômen estava plano, normotenso, timpânico, doloroso a palpação e hipocôndrio direito, com DB negativo. Até aqui, alguém tem alguma hipótese diagnóstica? Quais exames vocês solicitariam inicialmente? Hoje nós vamos estrear com a Dani. Pode ser? Dani. Dani? Dani. Acho que ela saiu um pouquinho. Quem que ela falou que estava também? Marcelo. O Marcelo. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Volta um pouquinho aí no caso. Volto, com certeza. Essa foi a queixa dela. Tá. 35 anos, 2 semanas com icterícia, colúria e prurido, e do em flanco direito. Tinha relato de diarreia, algum outro sintoma gastrointestinal? Era só esse relato mesmo, dessas queixas. Uhum. Então, esses são os antecedentes, né? Uhum. Então, paciente jovem, de 35 anos, com história de exposição a esse uso, de injetáveis. Talvez ela tenha algum grau de promiscuidade também, faz uso de pré-exposição a HIV. Eu pensaria em algum quadro de hepatite aguda, dentre elas hepatite A, hepatite B e hepatite C também, não dá para excluir. Pediria inicialmente exames laboratoriais, incluindo um hemograma, enzimas hepáticas, função hepática, INR, bilirrubinas. Pediria também ultrassom de abdômen também para essa paciente. Acho que inicialmente... E pediria, obviamente, sorologias, para vírus hepatotrópicos, E esse uso de medicamentos, isso daí poderia também ampliar um pouco as suas hipóteses? Drogas e medicamentos aí, Marcelo? Acredito que sim, professor. Pensaria em DILI, talvez, paciente com exposição aí
a metanfetamina. Não sei como é o jeitão, né, dessa droga aí, afetando do ponto de vista hepático, né? Se cursaria mais com quadro de colestase ou um padrão mais de acometimento de transaminase, né, mesmo. Vamos ver. Ô, Carol, ela tá fazendo uso do anabolizante ainda? Pelo que eu entendi, foi prévio. Certo. Foi prévio mesmo. De uso contínuo é só a PrEP e esse implante contraceptivo, somente. Que esse aí eu não conheço o padrão, nunca vi nenhum caso. Acho que tem alguns, acho que estanozolol, que tem padrão mais de colestase mesmo, de vias biliares, né? Ela tem uma quadro que parece mesmo uma síndrome colestática. Mas eu concordo bem com o que o Marcelo falou, se apresenta como uma colestase, então acho que a gente precisa de, além do laboratório, de um exame de imagem para ver essa via biliar. Lembrando que é uma mulher jovem, né, abrindo com um quadro de colestase, então inicialmente descartar uma obstrução, mas depois pensar nas outras possibilidades. E com relação à PrEP, eu também não conheço, com relação à hepatotoxicidade, qual seria... Não, acho que seria mais colestático também. E fazer todas as sorologias, já que ela faz, né, a profilaxia pré-exposição, porque se ela tiver talvez o HIV, tem a colangiopatia do HIV, ela pode ter alguma hepatite viral também, outra. Acho que é isso mesmo. E não esquecer que ela tinha dor, né? Também referiu uma dor no hipocondro direito, né? Então, acho que esse diferencial aí de obstrução é importante. Vamos começar explorando um pouquinho a Denise. A Dani ficou na dúvida se alguma droga da profilaxia pré-exposição poderia afetar o fígado e causar algum grau de hepatotoxicidade. Pode, Denise? Então, a PrEP, ela é feita com tenofovir, que vocês conhecem bem, e entrestabina, que é similar à lamivudina, que também vocês conhecem. Então, acho que fica fácil de vocês entenderem que realmente não é frequente, né, a alteração. A gente costuma pedir transaminase mais por conta de as hepatites que pode acontecer, né? Às vezes aumenta, mas é muito por uso de drogas, né? Essa coisa de anabolizante, pelo tenofovir mesmo, são drogas que vocês conhecem bem, né? Eu acho que não. Certo. E Alguém quer fazer mais alguma hipótese? Além de, pelo menos aparentemente, sobra para os vírus, para a DILI fica, pelo menos para ficar pouco provável, né, Mary? E agora a MD precisaria talvez ver com que frequência ela usou, se ela ainda usa, né? Que teoricamente é uma droga hepatotóxica, né? sim. E o diferencial do quadro obstrutivo, né? Acho que são essas três coisas, né? Uma hepatite aguda, infecciosa, né? Por enquanto não dá para saber muito bem o que. A metanfetamina, que poderia, se ela faz um uso regular, né? Constante, enfim. E o quadro obstrutivo, acho que são essas três hipóteses a princípio, né? Denise, pensando nisso, nessa população de risco, e em relação às epidemias que a gente andou tendo, a hepatite A e a hepatite C eram mais relacionadas com HSH, né? Não sei se era mais um grupo específico ou você acha que em qualquer comportamento de risco estavam expostos? Eu também não sei se Não, mistura acho tudo na noite, né? não, acho que é mais HSH mesmo, né? Quer dizer, hepatite A, pelo hábito de sexo oral, né? Que, enfim, todo mundo pode fazer, mas mais frequente, tanto que a epidemia que a gente teve foi por né, predominantemente HSH, né, uns anos atrás, né? E hepatite C né, tem sido frequente nos usuários de PrEP, o sexo anal, né, que tem mais trauma, que pode ter sangue envolvido. Agora, mulher também pode fazer sexo anal,
né? E ela tem a questão de usar esses anabolizantes, mas normalmente isso acho que é por conta de academia, sei lá, acho que é um uso, não é uma droga, né, troca de seringa, porque a hepatite C era muito por conta disso, né? Os usuários de droga que não tinham assim, um cuidado, né? Então, não sei, acho que esse anabolizante ela deve usar com segurança, né? Não sei se o pessoal conhece aí, o pessoal da academia, se faz alguma bobagem nesse sentido, eu espero que não, né? Agora, até legal, então, já que você está me deixando falar, quer dizer, o Marcelo, né, ele falou de promiscuidade, né? Depois acho que é importante a gente voltar com esse assunto, né, na questão do caso. Vamos ver como é que era o perfil laboratorial, Carol? Vamos. Só para complementar, eu perguntei para a Isa em relação a esse uso de anabolizante, ela falou que realmente era para fins estéticos, não parecia ser alguma seringa compartilhada, nem nada disso, não. Era com segurança. Então, em relação aos exames laboratoriais, colhidos no dia que ela compareceu no pronto-socorro, a gente vê um predomínio ali, né, de transaminases, um aumento bem pronunciado das duas transaminases, uma hiperbilirrubinemia às custas de direta, uma fosfatase também aumentada, albumina normal, um hemograma também normal. As sorologias de hepatite B, todas negativas. Volta para trás. Esse laboratório tá bom, Marcelo? Falta alguma coisa? Uma porta de PS numa hepatite aguda? Marcelo? Peraí, doutor. Qual a pergunta? Desculpa. Não, você quer saber se para uma porta de PS em qualquer cidade desse país, numa hepatite aguda, você teria obrigação de ter na entrada. Tem algum exame que você acha que faltou aqui? Estou pensando aqui. O que define gravidade numa hepatite aguda? Deixa eu ver. O INR? Isso. Porque o nível de transaminase, ele não define nada, né? A gente vê muita preocupação com os nossos de amigos que perguntam, está com 7 mil, 6 mil, 5 mil, está com 27 de bilirrubina, está com 15, 20, e gravidade a gente define no INR, né? Então, essa menina, pelo menos não sei se teve, ou não sei se pelo menos eu vi que a Carol já ia para sorologias, faltou um INR nessa entrada, né? Não sei se é coisa do Hospital São Paulo, e faltou uma gama GT também, né? Que poderia ajudar para ver se esse componente de hepatite era misto, se fosse muito alta, pensar em explorar um pouco mais álcool, né? Como quadro agudo, já que a ST está um pouco maior que a LT, numa fase aguda, então acho que seriam essas coisas que, mesmo numa coisa mais simples, em qualquer lugar, a gente deveria ter numa suspeita de hepatite aguda, né? Tentar ajudar a etiologia, a gama-GT nesses casos ajuda, porque muitas vezes a pessoa está acompanhada e quem está acompanhando não sabe que ela está exagerando no álcool. E a outra é ter o INR, né, que mede os fatores que são renovados cada 24 horas, né? Faltou a série branca também, né, professor? Aí, pensando na hepatite alcoólica aí, leucocitose. Isso, também. E para um vírus a gente teria um padrão mais viral. É que quando eu via esse slide, eu falei, pô, será que menina no pronto-socorro não fizeram um INR, né? Foram fazer, inclusive, uma semana depois só, doutor, o INR. Que seria um fator que auxiliaria até na gente saber se internaria ela ou não nessa ocasião. Isso. Né? Claro. Se definiria como hepatite aguda grave ou não, né? Uhum. Você tem o ultrassom antes desse slide aí que você vai passar? Tá depois dele, doutora. Então pula aí. Pula rápido. Postou primeiro. Você consegue passar rapidinho aí? Foi? Isso. Pronto. Então, a ultrassom foi feita no dia 11 de agosto, o fígado com forma, contorno, dimensão normal, ecotextura homogênea, não tinha dilatação de vias biliares e o hepatocolétrico estava no limite superior da normalidade, com 0,5 centímetros.
que falta? Também falta alguma coisa nesse ultrassom, né? O que falta aí, Dani? O que falta no ultrassom, doutora? Deixa eu pensar. Gente, é só a gente estar raciocínio de porta de pronto-socorro, tá? Que todo cirurgião valoriza e pergunta como é que tá. É o ultrassom normal, sem Doppler, então ele não vai avaliar vaso, né? Não. Via biliar ele avaliou. Você acha que tem tudo o que precisa para uma pessoa que está com uma dor no hipocôndrio direito, ictérica? Não tá avaliando vesícula aí, né? Exato. Ah, sim, é verdade, só tem a via biliar, né? Verdade. Então, é importante saber, né? Porque se ela tivesse cálculo na vesícula, mesmo com uma via biliar aí aparentemente normal, tem um hepatocolédrico no limite superior da normalidade, né? É importante saber se ela tem cálculo na vesícula ou não. E o que o cirurgião pergunta sempre é da espessura da parede, né? Isso. Apesar de uma hepatite aguda, a parede da vesícula também é espessa, né? Tem mais alguma hipótese aí, pessoal? Vamos ver a sorologia? Então, as sorologias, todas da hepatite B estavam não reagentes, VDRL também não reagente, e o que veio reagente foi o anti-HCV e o anti-HAV e IgM. Alguém quer comentar alguma coisa? Doutora Dani. Desses dois, o vírus A tem realmente mais um padrão colestático, né? E ainda mais na idade adulta, assim, geralmente faz um quadro mais exuberante. Apesar de que, quando o doutor Edu, eu vi uma paciente na enfermaria que a gente só conseguiu encontrar vírus C, e ela tinha um padrão bem colestático, mas a gente ficou até na dúvida se podia deixar na conta só do vírus C mesmo, até porque, tendo esse anti-HCV reagente, a gente teria que ver a carga viral do vírus C, entender melhor como que está esse quadro, mas tendo uma sorologia, um IgG não reator e um IgM reator para o vírus A, com esse quadro colestático assim tão exuberante, acho que encontramos. Posso fazer um comentário? Por favor. Essa moça, se ela, né, ela está em PrEP, né, ela devia ter a vacina para hepatite B, né? E o anti-HBS, não sei se ela foi vacinada, mas é estranho estar totalmente não reagente, né? Porque é rotina nossa, né? Pedir a avaliação da hepatite B e quem não foi vacinado fazer a vacina. Então, tem um erro aí também no caminho. E provavelmente o vírus C dela, então, teria que ter sido não reator antes, né? Para ela estar em uso da PrEP. Então, a gente considera que ele seria novo. Ah, sim, os exames são feitos de 4 em 4 meses. Mas vocês só começam uma PrEP se o anti-HCV for negativo? Então, a ideia da PrEP é começar o quanto antes. Hoje a gente considera começar até no mesmo dia. Então, você colhe todos os exames e só o que você vai avaliar é o anti-HIV, né? Estando não reagente, você pode começar e depois de 30 dias você vê os exames. Mas isso, na maioria dos serviços, não consegue fazer isso, né? Faz os exames antes e tudo. E, normalmente, a hepatite C, a gente não vê, assim, tem, às vezes, casos de hepatite B, né? Que aí é uma questão que teria que se orientava, olha, antes, primeiro vai estudar hepatite B, porque o problema da PrEP é justamente esse, né? Que você usa os medicamentos que tratam hepatite B. Então, era importante ter uma avaliação, né? Mas acho que a gente discute isso depois, acho que é mais longo aí a questão, a gente pode discutir depois. Mas, Denise, só te fazer uma pergunta. Como é que toma? Toma todo dia? Todo dia, todo E dia. eles passam no posto para pegar remédio mensalmente? Como é que funciona? Não, então, quando foi iniciado era a cada 3 meses, né? Sempre pedido exame antes de você dar a próxima dose,
né? Então, eles vão... Só que depois da pandemia começou a ser de 4 em 4 meses e vai continuar assim. E sempre a gente pede hepatite C, hepatite B foi o que eu falei, de início, estando positivo tem essa questão, né, que você poderia até começar, porque a PrEP realmente, as pessoas que procuram são muito vulneráveis, né, então às vezes no tempo que você fica esperando para pegar uma carga viral da hepatite B, a pessoa se contamina, né, então tem que ver caso a caso. O ideal seria realmente fazer uma avaliação, né, da hepatite B, porque você vai usar uma droga que trata. Mas, assim, não houve casos, assim, quem depois suspendeu a PrEP, de ter um flare, alguma coisa assim, que a gente tinha muito medo disso, mas parece que não é... Mas, assim, mas a gente sempre orienta quando tem a hepatite B, né, tá acompanhando com o hepatologista, enfim, para não ter problema. Mas a gente faz a cada 4 meses, então a gente tem pego casos de hepatite C, sim, às vezes até reinfecção. Então, nesse caso aí, eu acho que uma coisa que a gente não fez foi ir atrás dos exames que ela tinha no acompanhamento da PrEP, né? Porque Verdade. aí a gente saberia se ela já era um anti-HCV e estava recebendo a medicação normalmente, ou se ela era negativa e apareceu agora junto com o quadro agudo, né? Importante essa informação. E é fácil de obter, né, Denise? Sim, sim, sim. No começo da PrEP, o preenchimento era pelo Ciclom, assim, era um sistema que tem no Ministério, e os dados ficam todos armazenados, né? Então, é uma coisa que... E a gente tem esse problema, quando o paciente tem hepatite C, essa rotina que a gente tem de fazer anti-HCV perde o sentido, né? Então, até a gente conversou isso com o Paulo Abrão, a gente decidiu que uma vez por ano iria fazer a carga viral, né? Depois de tratado e tudo, porque não adianta pedir o anti-HCV, né? Eri, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa sorologia de hepatite A te incomoda? Incomoda um pouco, porque o anti-HAV IgG, na verdade, ele não é um IgG, né? Ele é um anti-HAV total. E ele reconhece tanto o IgG quanto o IgM. Então, em geral, quando o IgM está positivo, o total também está, né? Então, aí incomoda um pouquinho. Poderia ser um falso positivo? Poderia. Eventualmente está cruzando com alguma outra coisa, né? O Celso Granato sempre falava isso, que os ensaios de IgM, eles dão muita reação cruzada. Os diferentes vírus, citomegalo, Epstein-Barr, vírus A, o IgM pode cruzar e dar falso positivo na sorologia. Eu já te falei uma vez também, que o mesmo Celso me falou que o melhor teste da Abbott para sorologia era o IgM anti-HAV. É verdade, você falou mesmo. Esse é um bom exame, Edu. Esse geralmente não é. Tá bom. Agora, com esse total não reagente, né, a gente fica meio desconfiado. Você entendeu, Dani? Entendi, doutor. Então, será que vai ser só uma C aguda mesmo? Vamos em frente, Carol? Vamos em frente. Então, pessoal, aqui a gente colocou a evolução dos exames, isso do dia 11, 2 dias depois da primeira consulta dela, e o outro 1 semana depois do primeiro atendimento. A gente consegue ver uma diminuição gradativa das transaminases, a diminuição da hiperbilirrubinemia, diminuição também da fosfatase, embora ainda continue alterada. A gama-GT finalmente foi pedida, ali também é bastante aumentada. Uma albumina também alta, função de síntese normal, um hemograma também normal, com função renal normal. Essa foi a evolução dela em 1 semana. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria perguntar se esse padrão, que eu acho que foi bem comentado como a de adulto, né, ser mais colestática, se isso também se encaixaria como hepatite C aguda. Você acha que C aguda, esses níveis de transaminase, esse padrão meio misto,
seria compatível, Mary? Olha, Cs agudas que a gente viu, a maior parte era em paciente dialítico, né? Então, o paciente em diálise, às vezes, tem um perfil um pouco diferente, mas a maior parte das Cs agudas que a gente viu não faziam transaminases muito altas, tinham uma tendência a não ser muito colestáticas, caracteristicamente, né? E quanto à evolução, acho que poderia evoluir tão rapidamente quanto outras, caso não fosse um tipo que ia cronificar, né? Como é uma aguda ictérica numa paciente jovem, caso fosse o vírus C, a gente tem um índice de cronificação muito pequeno, né? Quando a paciente é mulher, jovem e apresenta um quadro ictérico. Essas geralmente resolvem. E, então, a transaminase está um pouco mais alta do que a gente costuma ver e um pouco mais colestática, assim. Acho que, se olhar só a bioquímica, é mais compatível com o vírus A do que com o vírus C. Carol, nós mandamos esse material para o João Renato? Doutor, acho que não. E os próximos exames não tinha aquele painel completo que a gente costuma ver lá do João Renato. É o do EPAVI, não é? Você está comentando? Não, aparentemente não, doutor. Denise, você quer fazer um comentário nesse perfil sorológico? Não, eu vou, não vou me atrever. Eu fiquei espantada com a evolução, né? Muito, né? De 2 dias, né? Caiu muito, né? A transaminase, né? Foi bem rapidinho. Isso é habitual, assim, de ver assim tão rapidinho assim? De 1.164 para 123? Não, não é tão comum, tão rápido, em uma semana, mas às vezes a gente já viu de tudo, né? Aqueles que demoram para baixo de repente. Quem gosta de fazer isso são as hepatites isquêmicas, né? As hepatites isquêmicas, a hora que você dá uma acertada na hemodinâmica, rapidamente melhora, né? Mas em vírus, em 2 dias, eu não sei, a gente não costuma ver, né? Cair e desinverter, né? A P passar a ser maior que a O também, geralmente mantém o mesmo padrão. Meio rápido, né? Meio rápido. O que traria muita preocupação aqui, numa queda muito rápida, seria se, paralelo a isso, a bilirrubina estivesse subindo, né? E, então, aí é um motivo de preocupação, porque a insuficiência hepática aguda, a hepatite fulminante, pode ter esse comportamento, né? Você cai muito rapidamente as aminotransferases e começa a subir a bilirrubina, mas não foi o caso aqui, né? Tudo melhorou. Aquele sinal da cruz que você comentou, né, doutor? É, o sinal da cruz. Vai pro... E a função preservada pelo tempo inteiro, né? Com a albumina estável e uma semana depois um INR muito bom, né? Uhum. E aí, o que nós pensamos na época? Ficamos com qual diagnóstico, Carol? Então, a gente pediu novamente esse perfil sorológico, né? Repetimos uma semana depois o vírus B, veio novamente negativo. Pedimos uma carga viral qualitativa do HCV, veio reagente uma semana depois. E aquele perfil de hepatite A veio não reagente. HIV também não reagente. Uma semana depois? Uma semana depois. E aí, depois de 3 meses, 12 semanas, veio um HCV quantitativo não detectado e a sorologia de hepatite A também não reagente de novo. Eita! Uhum. E aí, Dani? Doutor, estou pensando agora que o vírus A foi falso positivo, esse GM aí, né? Porque só numa dosagem, depois, já em pouco tempo, ele já era não reator. E o vírus C, acredito que depois ele era não detectado porque ela curou mesmo, né? Ela teve uma evolução aguda, assim, um quadro bem exuberante. E acredito que ela conseguiu fazer esse clearance. É o que eu pensei, assim. Concordo.
É, né, Edu? Parece que é isso mesmo. Eu nem tinha visto essa evolução aí. Porque, primeiro, IgM permanece no soro de 6 a 12 meses, depois de um quadro agudo por vírus A. Então, desaparecer aí, o que que tem isso? Uma semana? Uma semana. Impossível, né? Então, e depois, na evolução, não apareceu o anti-A IgG, o total. Quer dizer, se ela tivesse tido uma infecção aguda, sobraria um anti-A IgG depois. Também não tem. Então, eu acho que esse IgM era realmente um falso positivo da melhor sorologia viral que a gente tem. Sim. E eu estou achando estranho também HCV qualitativo. Ninguém faz mais qualitativo. Não sei de onde surgiu isso aí. Será que ela fez fora? É, não sei, estranho. Porque agora qualquer metodologia já quantifica, né, ao mesmo tempo. E, de qualquer forma, tinha viremia em agosto, não tinha mais em novembro, né? Isso, exatamente 3 meses depois da consulta dela. 3 meses depois, né? Uhum. E pode acontecer isso no quadro agudo, tanto que antes, não sei se vocês lembram, no PCDT de hepatite aguda C, se falava justamente isso, para aguardar 12 semanas, para ver se o PCR continuava positivo ou não. E se continuasse positivo, aí dava interferon, tal, fazia o tratamento, né? Por causa disso, porque muitos pacientes clareiam rapidamente, né? E, então, isso não é pouco usual, isso é até esperado no quadro ictérico de uma mulher jovem, enfim. Que coisa, hein? Eu acho que a senhora e eu, quando lemos esse caso, há um tempo atrás, achamos que tratava-se só de um quadro de hepatite aguda. A gente viu meio na diagonal e viu essa sorologia aí, né? Evolutiva. Quando a Jéssica mandou o caso para a gente, né? Foi. Esse caso ficou interessante. Muito interessante. Interessante mesmo. E, enfim, esse falso positivo, eu lembro que quando não sei se o Edu vai lembrar, de 1 milhão de anos atrás, quando o Edmundo começou a fazer a pós, uma das ideias era fazer um ensaio para IgM de hepatite C. Lembra? Que a Bitoko, né, que ela chamava, uma técnica lá do nosso laboratório, ela tentou exaustivamente montar esse ensaio para pesquisar anti-HCV IgM. E o vírus C forma IgM, que não é numa quantidade grande e é difícil de detectar, e acabaram largando mão, a gente acabou largando mão disso e a literatura também, né? Mas é possível que tenha cruzado aqui na fase hiperaguda, ela tinha uma hiper-IgMemia e acabou cruzando com esse IgM do vírus A, não sei. Legal. Você tem mais alguma coisa, Carol, do caso? Tem sim, doutora. Ó, depois a gente tem esse exame de janeiro desse ano, mostrando as transaminases completamente normais, bilirrubina normal, a fosfatase ali um pouquinho, tá, ainda me incomoda um pouquinho, a gama-GT normalizou, a albumina também manteve normal, INR, hemograma, função renal. Essa foi a evolução dela. Será que ninguém vacinou ela para hepatite B? Boa pergunta, doutora, vamos checar isso, realmente. É super importante. Uhum. Eu acho que tem duas coisas aí, então, para a gente anotar lá no prontuário e ir atrás, né? Ir atrás da sorologia lá no lugar onde ela recebe o PrEP, que eu não sei se é conosco aqui, com o Paulo, se é em algum outro lugar, e ver essa história da vacinação de hepatite B, né? Com certeza.
Doutora Denise, como é que é essa história do PrEP? Como é que dá uma, né, assim, se a gente, proporção de homens e mulheres que pegam, tipo de Indicação, né? indicação, como é que funciona isso no dia a dia de quem está lá conversando com os doentes? Pois é. Então, na questão do HIV, né, já há alguns anos a gente vinha perdendo feio, assim, né, para prevenção, né, a gente estava com aumento de casos, principalmente entre jovens, né, homens jovens, né, e aí foi, né, além do preservativo, foram surgindo algumas alternativas, enfim, a PrEP, o próprio tratamento, né, como prevenção, mas desde que surgiu a PrEP, isso está fazendo diferença mesmo, né, a gente tem, em São Paulo, a gente já tem um dado concreto, assim, de queda de novos casos de HIV por conta da PrEP, lógico que várias coisas juntas, né, o tratamento precoce, muita testagem, enfim, tudo isso influencia, mas a PrEP realmente faz diferença. Então, é uma medida de prevenção que a gente chama hoje a prevenção do HIV de prevenção combinada, né, que a gente entende que não adianta ter uma forma só, né, cada pessoa é de um jeito, tem um momento de vida, então o preservativo continua sendo uma forma importante, mas a gente tem outras formas também, né. Então, a PrEP, no primeiro, a gente está desde 2018 fazendo pelo SUS, né, a princípio, então, saiu pela análise da prevalência do HIV, né, que, assim, a prevalência geral do HIV na população geral é de 0,4%, é muito baixa. Mas quando você vai na população de homens que fazem sexo com homens, da população trans, aumenta muito. Então, a PrEP ficou mais focada para esse grupo, né, profissionais do sexo, usuário de drogas. E a gente tem aprendido, né, não só aqui, como o mundo inteiro, que, assim, tem que se expandir mais além disso, né? A PrEP é para quem necessita de PrEP, né? Então, hoje não tem essa história. Então, ela é uma mulher, né, hétero, lógico que é a minoria, né? A gente tem, quando você vai avaliar, a maioria dos casos são HSH mesmo, que procuram a PrEP, né? Mas a gente tem héteros que, tanto homens como mulheres, que se expõem, né? A questão, assim, a pessoa... normalmente, o que acontece? A pessoa não consegue usar o preservativo em todas as relações sexuais, né? Então, ela acaba se expondo. Ou sexo misturado com questão de uso de drogas, de álcool, que aí você perde mais ou menos a noção ali de poder se prevenir. Então, hoje, assim, a PrEP é indicada para quem vem pedir PrEP, entendeu? Então, assim, além dessa particularidade, também ela é indicada para quem tem uma parceria sorodiscordante, que a gente chama, né? Quando um dos parceiros tem HIV e o outro não. Mesmo a gente sabendo que quem se trata corretamente, né, com a carga viral indetectável, não transmite o HIV. Mas a gente aprendeu que a pessoa que não tem HIV tem o direito de se proteger por ela própria, né? E aí toma o medicamento. Então, acho que é importante isso, porque, voltando, né, à questão de promiscuidade, que assim, a gente fica com uma ideia ruim disso, né? Porque a gente que está fazendo PrEP já há muitos anos, na verdade, assim, são pessoas que, enfim, estão aí na vida, né? Por exemplo, essa moça, eu não sei, ela pode ser profissional de sexo? Pode, mas também pode ser uma moça que tem tido muito, né? Hoje em dia, as mulheres estão muito mais... Estão tentando até alcançar os homens nas estripulias, né? Então, a gente recebe lá meninas que, final de semana, tem festa, tem baladas e clube de swing, enfim, que acabam se expondo também, né? Então, se a pessoa, né? Porque a PrEP não é para a vida inteira, é para o período que a pessoa está se expondo mais. Então, assim, é comum a pessoa começar a PrEP e depois de um tempo descontinuar, porque ela, sei lá, arranjou um relacionamento fixo, enfim, mudou o padrão da vulnerabilidade dela, enfim, então tem essa questão. Então, é um comprimido por dia, né, existem outras formas, né, mas o que está aprovado hoje é um comprimido diário, e, enfim, efeito colateral muito pouco, vocês conhecem, é tranquilo de falar, porque vocês conhecem bem, né, o tenofovir e a lamivudina, né, eu falei que a gente usa a entrecitabina. É combinado em um comprimido só? Isso, é um comprimido só. É um comprimido grandão, assim, azul, mas é um comprimido só. Não tem problema, assim, de horário, né? A gente orienta a tomar sempre no mesmo horário, porque
facilita, né, para lembrar. Realmente ela é bem eficaz desde que a pessoa use corretamente, né? Se parar de usar, óbvio que aí não vai funcionar. E o que mais que é importante? E tem essa questão da hepatite B, aí da parte de vocês que é, né? Então, sempre tem esse, no primeiro PCDT, se falava, tem hepatite B, primeiro manda avaliar o quadro, mas só que a gente foi aprendendo, né, que realmente as pessoas são muito vulneráveis, e aconteceu isso, aconteceram pelo menos uns 3 casos lá, que enquanto a gente estava esperando o resultado do exame, quando a pessoa voltou, ela já estava positiva, né? Tem pessoas que não conseguem sair da janela imunológica, elas se expõem tanto que você fica... Então, assim, acho que o ideal seria com relação à hepatite B, não sei se vocês pegaram algum caso que o pessoal encaminhou por causa da PrEP, quando está positivo, seria realmente fazer uma carga viral, fazer um perfil, para ver se a pessoa não sabia que tinha hepatite B, porque se você começa a ter tenofovir entre citabina, você tem que seguir, né, a pessoa, enfim. Então, é bom ter um padrão anterior, né? Acho que seria ruim você começar uma PrEP e depois for fazer carga viral da hepatite B, essa coisa toda. Eu queria mais ouvir vocês aí. Mas a gente tem recomendado, assim, começar e assim, aí, lógico, verificando, você tem que seguir, né? Tem que acompanhar, enfim, tem que ver o caso. E é isso, a gente pede uma coisa importante, a gente pede transaminases, que a gente viu, como eu já falei, a gente tem visto casos de hepatite C, né? Às vezes até reinfecção de hepatite C. A gente pede sempre sífilis, né? É uma maneira até de você controlar até a infecção, né? Porque as pessoas, tem muita gente que é contra a PrEP até hoje, né? E falam isso, aumentou, vai aumentar as ISTs. E, na verdade, a gente tem até um controle maior, né? Porque a gente consegue, né, de 4 em 4 meses, a gente está fazendo VDRL, a gente cansou de pegar casos que a pessoa nem estava com nenhum sintoma e veio positivo, a gente pôde tratar, enfim, cortar a cadeia de transmissão, isso é importante, né? A gente faz transaminase, faz creatinina por causa do tenofovir e urina 1. O PCDT está sendo... já foi revisto, está sendo para ser publicado o PCDT novo, que vai reduzir um pouco os exames. E até tem esse negócio da transaminase, que eu ficava falando para o Paulo, que a ideia, acho que é tirar a transaminase. Eu não gostei muito dessa ideia, não, porque acho que para fazer diagnóstico de hepatite C, até quero ouvir a opinião de vocês. Até esperar o anticorpo aparecer, às vezes você pega mais rápido com a transaminase alterada, né? Nos casos que eu peguei, eu vi a transaminase aumentada, e não a sorologia, né, positiva, mas enfim. E acho que é isso, acho que é melhor agora vocês, sei lá, perguntarem mais, assim, para a gente conversar melhor. Bom, só essa questão aí da LT, antes do Marcelo ali, que está com a mão levantada, eu acho que não devia tirar transaminase, não. É o mesmo raciocínio da diálise, né? A gente faz a transaminase na diálise porque quer detectar mais precocemente uma hepatite C, porque o anticorpo vai demorar para aparecer. Se tivesse fazendo HCV-RNA a cada 3 meses, ok, mas não vai fazer, né? É caro, complicado. Então, a transaminase ajuda muito. Eu acho que, sei lá, na minha opinião, não devia tirar, não. Eu acho que, eu não sei, ainda não vi o documento todo, acho que eles vão mais na linha, assim, de individualizar, né? Quer dizer, a ideia é simplificar muito, né? Tanto que a PrEP, hoje em dia, pode ser feito por qualquer médico, né? Não precisa ser infectologista, por enfermeiro, e farmacêutico está uma confusão aí, mas também já tinha sido liberado, agora está meio... Mas a ideia é expandir o número de profissionais fazendo e também simplificar os exames e tudo mais. Mas aí acho que tem que individualizar no sentido, uma pessoa mais velha, ela tem uma comorbidade. Então, por exemplo, a pessoa que teve hepatite, né, antes, acho que tem que continuar fazendo transaminase, né, é uma maneira de você, né, e por aí vai. Vamos ver se fica nessa, né, com essa observação, né. Outro grupo que a gente teve experiência com transaminase, acho que você vai lembrar, e a gente já tinha anti-HCV de terceira geração, a gente, num estudo, acho que dá uns 400 pacientes que foram rejeitados no banco de sangue por causa de TGP,
Nós encontramos 3 casos, um com hepatite B e 2 com hepatite C, que o banco de sangue, não sei se era janela ou quem, mas a gente acabou diagnosticando a doença porque fez uma transaminase na doação e estava um pouco alterada, né? Importante, né? Eu acho bem útil. É um exame barato e se o paciente tem que fazer outras coisas, por que não fazer essa, né? Pois é. Essa ajuda muito. Agora, essa pergunta de hepatite B, eu fiquei aqui pensando, será que é tão crítico assim? Porque o remédio vai tratar, né? É tenofovir com um análogo da lamivudina. Então, se o paciente tiver hepatite B, ele estará sendo tratado. Eu acho que não conhecer exatamente como é que ele era de carga viral, essas coisas, antes de começar a tratar, acho que não é tão crítico, né? Não sei o que o Edu acha. Eu achei interessante a consideração que ela fez, porque o cara pode adquirir hepatite, não faz o quadro, porque ele está inibido, e ele poder fazer um flare a hora que ele suspende a PrEP, né? É isso que você falou, né, Denise? Mas então, a gente tinha esse medo, mas assim, não houve, assim, não tem relato, parece que foi tranquilo quem suspendeu. Mas que bom que você falou isso, que eu fico mais tranquila, Maria Lúcia, que assim, não teria tanto problema de você começar e depois fazer uma carga viral, enfim, aí estudar melhor o caso, né? Mas acho que não deve, talvez, demorar muito para fazer, para você ter uma ideia, né? Se o paciente tem um portador do vírus B, você vai fazer uma carga viral só depois de 6 meses, sei lá, que ele está fazendo PrEP, você pode estar com uma carga negativa porque ele está tratando. Você não vai saber a hora que ele para o PrEP e vai voltar. Então, acho que para ter uma ideia de inicial antes de fazer o PrEP, até porque o PrEP é por um tempo que ele vai fazer. E que antes ele tem o vírus B, ele tem que continuar o tratamento, né? Ele não pode parar. Então, é obrigatório, quando a gente começa a PrEP, o retorno de 30 dias. Esse retorno é fundamental, porque, por exemplo, no caso, se você não viu os exames, você vai ver os exames, então aí com 30 dias você vai saber se a pessoa tem hepatite ou não, e tem que repetir o HIV, porque a pessoa pode estar em janela imunológica, então 30 dias é a média da janela do HIV, então é super importante esse retorno. Então, com 30 dias, o médico teria na mão possível hepatite B, aí ele teria que correr atrás para fazer os exames, né? Concordo com você, o mais rápido possível, né? Olhar uma carga viral. Porque o grau de fibrose, essas coisas, você pode ver depois. Isso pode ver depois, mas pelo menos ver a carga viral, se ele tem o vírus, daí vai mudar o tipo de acompanhamento que ele vai ter, ainda mais na hora que ele parar a PrEP, ou, né? Vai ter que acompanhar mais de perto a hepatite para ver se está respondendo, até porque se ele nem sabia que tinha, de repente, ela está tomando remédio e conseguiu diminuir a carga viral, resolver, então vai ter que ter um segmento diferente, né? Marcelo, faz sua pergunta. Ô, doutora Denise, eu não sei se a senhora comentou, mas quanto tempo da medicação, se é uma semana, não sei se foi comentado, do início da medicação para a exposição, é o quê? Então, são 7 dias? Mas... Então, Marcelo, no PCDT antigo tinha isso, né? Para homens, né, para relação anal, 7 dias seria suficiente para a pessoa estar protegida, né? Para mulher é tudo pior na PrEP, né? Teria que ter 20 dias. E para homem, por exemplo, 4 para relação anal, né? 4, homem que eu digo na relação anal, melhor falar relação anal. 4 doses semanais já são suficientes para proteção, né? Então, se a pessoa perder uma dose ou outra, desde que não seja seguido, estaria protegido. Mulher, não. Mulher tem que tomar todo dia. Mas só que isso, felizmente, os estudos, tem vários estudos de PrEP, né? PrEP vai ser um mundo, né? PrEP injetável, implante, enfim, vai ter várias possibilidades. A gente tem um estudo de PrEP sob demanda, que só se usa PrEP na hora da relação sexual. Para quem não transa muito, pelo menos uma vez por semana, a pessoa usaria 4 comprimidos em cada relação sexual. E com esse estudo, a gente aprendeu que usando 2 comprimidos, pelo menos 2 horas antes da relação, você vai estar protegido e mantendo depois. Então, Marcelo, hoje, a ideia, quando é para homens, né, gays, você orienta a pessoa a tomar 2 comprimidos, só da primeira vez, mas pelo menos 2 horas antes da relação, para quando tiver relação, ter nível
de droga circulando. E aí já tem a proteção direta. Mulher não tem estudo sobre isso, mulher continua sendo 20 dias. Obrigado. Doutora, eu tenho uma dúvida também, com relação a se existe algum dado já em literatura, né, já que desde 2018, com relação a aumento de incidência de outras ISTs, porque eu acho que lá no começo era uma preocupação, né, a gente vai diminuir o HIV, mas às vezes o paciente pode pensar que ele não precisa, então, usar o preservativo. Eu queria saber se tem algum dado sobre isso. Então, a gente começou em 2018, né, assim, que teve estudos anteriores, mas nos Estados Unidos começou em 2012 a PrEP, né, então a gente tem vários estudos, né, tem sempre essa discussão, tem estudos, assim, discordantes, uns que dizem que aumenta as ISTs, outros dizem que não, que diminui, mas, assim, a conclusão que a gente chega, né, teve até a tese de doutorado do Rico, lá do HC, que também estudou isso, a conclusão que a gente chega é que, realmente, assim, a gente consegue fazer mais diagnóstico. Na verdade, é uma maneira de você fazer aquilo que a gente comenta, né? As pessoas que fazem PrEP, geralmente são pessoas jovens, né? E são pessoas que nunca estariam num serviço de saúde, né? Você imagina um jovem, né? E quando que ele iria estar fazendo algum exame, enfim. Então, é uma maneira, assim, interessante, né, de você seguir essa pessoa, né? Então, essas pessoas estão a cada 4 meses fazendo exame de hepatite C, hepatite B, elas vão estar vacinadas, porque tem que olhar isso, né? É importante estar reforçando, e vai estar fazendo exame de sífilis. O ideal seria fazer gono e clamídia também, só que são exames mais caros que ainda poucos lugares têm. A gente está... Quem tem, a gente orienta que faça também. Então, o nosso entendimento, que a gente tem visto assim na prática, e como eu te falei, eu já até dei aula sobre isso, os estudos têm estudos falando de um jeito e outros de outro, mas a nossa experiência, acho que isso é mais usado para as pessoas que não concordam com a PrEP, e ficam, né, com esse discurso que, realmente, a PrEP, ela previne o HIV, ela não vai prevenir uma sífilis, uma gonorreia, claro que não, mas por isso que tem a questão de manter o preservativo. Só que aquilo que a gente falou, geralmente as pessoas que procuram a PrEP, elas não conseguem usar consistentemente o preservativo, né? Então, enfim, ela acaba se expondo. Mas aí, com o controle adequado, a gente vai fazer diagnóstico, vai tratar e tentar quebrar a cadeia. Lógico que é difícil, às vezes fala, você sabe quem foi o parceiro, mas teve muitos parceiros, enfim. Às vezes a gente não consegue chegar a isso. Mas, Daniela, realmente, assim, o que eu posso dizer, assim, a PrEP, mesmo com questões, né, que a gente conseguiu ver, inclusive, eu mostrei até estudos de outros países, né, quer dizer, as ISTs já vinham subindo há muito tempo, né, isso era um fato, né, não sei se vocês têm vivência com isso, mas a gente que tem... Né, no nosso serviço, a gente tem ambulatório de IST, enfim. Então, a gente tem uma realidade que a gente está vendo já há muito tempo, o aumento de número de casos. Quer dizer, as pessoas realmente foram cansando do preservativo e acabou que, enfim, elas acabam se expondo mais e você tem mais ISTs. Então, não foi a PrEP que estimulou isso, né? E aí, pelo contrário, com a PrEP a gente consegue controlar melhor e trazer esses jovens para o serviço e fazer os exames e fazer o que tem que ser feito, né? E também, tomar bezetacil ninguém gosta, as pessoas realmente ficam assim, não é uma coisa tranquila, não, tudo bem. Mas existem até estudos de profilaxia também para as ISTs, com doxiciclina, mas ainda não tem nada de concreto, né? Ótimo, obrigada, doutora. E quantos pacientes no Brasil têm em uso de PrEP, Denise, mais ou menos? Então, eu olhei hoje no Brasil 40 mil. 40? E só em São Paulo, 17 mil. São Paulo é o estado que mais tem, a gente está conseguindo né, interiorizar a PrEP, né, que os serviços façam, enfim, né, tanto o serviço de CTA, que a gente chama que é de testagem, quanto o serviço que atende a população HIV, enfim, sim, vários locais, né, que possam oferecer e a gente difundir.
né? Porque realmente, para você ter realmente a diminuição de número de novas infecções, tem que ter muita PrEP. E hoje a PrEP, a gente, essa primeira leva, né, que a gente chama, a gente conseguiu atingir a população mais bem informada. Então, a população a mais frequente são os gays, brancos, com alta escolaridade, 60% com seguro, né, com convênio, e a gente sabe que tem, né, a gente tem que alcançar a população trans, os pretos, os pobres, eles não estão chegando, né? Então, a gente tem um caminho aí pela frente. Há uma coisa importante é dizer que, acho que desde o ano passado, a PrEP pode ser feita no serviço privado, né, como é o HIV, né, e a pessoa pegar o antirretroviral nos serviços públicos. Não sei se vocês sabiam disso, é uma coisa importante, né, porque aí difunde mais. Então, a pessoa pode ter um médico particular, ela pega a receita lá e vai no serviço público e pega o medicamento. Não tem limitação, assim, hoje em dia é como você falou, usa PrEP quem quer usar PrEP. Tem. A limitação que a gente tem é dos serviços mesmo. Por exemplo, a gente mesmo lá do CIT tem muita gente, a gente não consegue absorver todo mundo que procura, a gente encaminha, felizmente o município abriu vários serviços, a gente encaminha para os locais, que é a mesma ideia, né, o local mais próximo da residência. Mas, realmente, assim, existe acho que limitação pelo número de pessoas que procuram, realmente, sim. Não de medicamento, o medicamento está bem tranquilo mesmo. E não precisa nada específico, só a receita mesmo do PrEP, não precisa nada... Não, para pegar é a receita e um anti-HIV negativo, de pelo menos 7 dias. Porque, assim, isso é inconcebível, você continuar liberando a PrEP sem fazer HIV, que a pessoa... Por mais que seja seguro, né, se a pessoa não tomar corretamente, enfim, ela pode se infectar e não tem sentido você fazer, né, seria péssimo, né, você usar só 2 drogas numa pessoa contaminada, né, infectada. Então, mas os exames, aí o médico particular é que tem que acompanhar, então ele tem que fazer o VDRL, lembrar de tudo isso, né, exame de creatinina, enfim, a transaminase, que eu vou continuar falando para o pessoal fazer a transaminase. Mas na distribuição, o centro de saúde, o CRT, não pede para o paciente apresentar esses comprovantes ou só ter uma receita e acreditar que alguém está pedindo o exame. Não, a gente conversou bastante sobre isso, a gente falou, a gente não tem como controlar isso, então é a responsabilidade do médico que está ali carimbando. Ele sabe, né, da importância de fazer os exames todos, e realmente vem assim, que foi feito o teste em tal dia, entendeu? A gente acredita, né, tem que ser assim, porque isso acontece já há muitos anos, né, quem tem HIV, muita gente se trata no serviço privado, né, e ele pega o remédio no serviço público, né? E o que vem é a receita do médico, né? Então, para renovar a cada 3 meses e buscar o remédio, tem que mostrar um HIV toda vez. Isso, toda vez. HIV toda vez. Toda vez. Tá, e a receita. Uhum. Essa falha de não vacinar contra vírus B, nós temos também bastante, né, Mary? Temos. E a gente até teve uma das pós-graduandas que fez um estudo sobre a carteira de vacinação, né? De quanto que os hepatologistas quais se preocupam com isso, né? Não só em relação a B, em relação às vacinas, e a quantidade que se preocupa com isso é mínima, né? É mínima. E assim, tinha uma pergunta assim, de quem que é a responsabilidade de ver se um paciente está bem vacinado, com o que ele tem que estar vacinado e tal. A maioria dos especialistas responderam, isso não é com a gente, isso é com a atenção primária. Caramba! E tem que... Então, é um problema mesmo. Né? É verdade. Mesmo nos HIVs, né, que é de rotina, sempre foi, né, vacinar hepatite B, às vezes tem né, passa batida aí também, é uma coisa que... Agora, fora esses casos, a pessoa de PrEP, acho que, sei lá, gestante, mas não tem uma coisa... Lá a gente tem uma sala de vacina e a gente, quando, né, pega uma pessoa que faz os testes, tem os testes rápidos todos, a gente caminha para fazer a vacina lá mesmo. Hepatite A também, né, que quando é HSH, mas hepatite A
a gente conseguiu em poucos lugares, né? Ainda não é no serviço público, não tá liberada ainda não, né? Que seria importante, né? Para a população HSH, pelo menos, né? Não sei o que vocês acham. Então, eu tinha ideia que estava liberado, porque a gente manda os nossos pacientes ali para o CRI e faz vacinação de hepatite A e hepatite B. No Então, geral, os que eu tenho encaminhado para a rede particular, porque eu tenho meio que costume de indicar vacina para hepatite A para adulto, porque acho que adulto é muito sintomático, essa coisa de ter quadro arrastado, ser às vezes em mais de um pico, né, de fase. Então, muitos jovens e tudo mais, eu acabo indicando vacina, mas eu encaminho para a rede particular, porque no público eles sempre vão ver. Eu sempre falo, dá uma olhada, mas ninguém consegue. Tem algumas situações, né? Como ela falou, HSH, a gente consegue porque hepatopatia crônica é uma das indicações de um adulto receber vacina, né? Agora vai acabar esse problema porque está no calendário já, né? Para a criança. Mas adulto tem critérios para ganhar vacina na rede. Mas eu acho que, né, a gente estava assim, batalhando para que se expandisse, né? Porque realmente vocês devem ter visto, quantos anos tem, já que teve aquele surto de hepatite A aqui em São Paulo? Foi 2018, né? Uns 4 anos, E, felizmente, né, mas teve óbito, inclusive, né? Então, realmente, hepatite A em adulto, né? É mais complicado. Uhum. Acho que já está tarde, só está cansado. Esse entricitabina com tenofovir é um comprimido só? É um comprimido só. A gente teve alguns estudos para hepatite B, mas não teve nenhum ganho a mais. E já tem algum estudo com esse tenofovir alafenamida para tentar diminuir o risco da PrEP? Então, ele é muito caro, né? Então, mesmo dos Estados Unidos, que tem o TAF, eles só fazem para quem tem problema mesmo renal, tem um problema ósseo, alguma indicação específica, porque ele é muito caro mesmo, assim. Então, como vão surgir, né? Já surgiram outras possibilidades de PrEP, que nem a PrEP injetável, que é o cabotegravir, que é uma injeção intramuscular a cada 2 meses, né? E vários estudos que estão acontecendo, né, de implante, de anel vaginal, enfim. Então, acho que vão ter outras possibilidades. Então, uma pessoa, de repente, que tem um problema renal mais grave, talvez possa usar alguma outra coisa. Lógico que não vai ser amanhã isso, né, mas eu acho que o TAF é difícil dele chegar para a PrEP, não sei. Muito bom. Pessoal, vamos aproveitar a doutora Denise para tirar as dúvidas. Então, só mais uma dúvida, a proteção com a PrEP é bem alta mesmo? Sim, se a pessoa toma corretamente, ela tem uma ligação direta com a adesão, óbvio. Mas, assim, existe possíveis falhas? Existe. Até aconteceu uma lá com a gente no CRT, uma pessoa aderente, né, era uma pessoa de 64 anos, e que se contaminou, e quando a gente foi fazer a genotipagem, era um vírus resistente, inclusive com mutações para não nucleosídeo que ele não tinha usado. Então, a gente comprovou que ele se contaminou porque ele entrou em contato com vírus resistente. Então, uma pessoa HIV positiva, né, tomando o remédio errado, né, estava com a carga viral detectável, passou para ele. Né? Mas isso não é comum. Né? No mundo, quando aconteceu isso com ele, foi em 2018, tinham 7, 8 casos. Né? Agora tem alguns outros casos, porque a gente está fazendo muita PrEP, né? Mesmo na África, enfim. Mas, assim, não é comum isso. Quer dizer, você dá de cara com caras que né, deliberadamente sabe que tem HIV, está detectável e transa sem preservativo. É complicado, né? Porque, realmente, com certeza, essa pessoa sabia. É diferente, né, de um cara que nem sabe que tem HIV. Essa pessoa sabia, né? Mas, realmente, é bastante eficaz, sim. Mas a gente sempre orienta sinal e sintoma de infecção aguda para a pessoa ficar atenta, né, se ela tiver... Agora, com a Covid, ficou até esquisito, né, que era tudo misturado, os sintomas, mas a gente sempre orienta para descartar uma possível infecção, né?
E aí na escola é o Paulo, né? Que ele sozinho faz não sei quantos casos de PrEP, né? Ele faz um monte. No CRT tem bastante também. Ah, sim, a gente tem vários médicos fazendo, enfermeiros, tem bastante enfermeiro fazendo, tem muitos casos. A gente tinha muito estudo, né? O estudo PrEP Brasil, o estudo Cabotegravir teve lá também. Eu participo do estudo Combina, enfim, tem a PrEP sob demanda que a gente está avaliando. Então, tem muito caso, sim, tem bastante. E é super importante, a gente não tem dúvida disso, assim, e que, enfim, são pessoas que precisam mesmo, se elas não tomarem PrEP, elas podem se infectar a qualquer momento e já foi, inclusive, visto que é custo-benefício, entendeu? Também o que se gasta com o medicamento vale a pena porque você vai evitar uma possível infecção, né? Agora, é muito comum as pessoas descontinuarem, como eu falei, né? Que a gente nem fala abandonar, fala descontinuar, que aí... Mas tem várias questões, às vezes a pessoa descontinua porque, sei lá, tem dificuldade de ir ao serviço, ou, sei lá, não tem tempo de ficar demorando, por isso que a gente fala até em teleconsulta, essa coisa toda, né? Mas aí, depois, se vocês souberem notícias desse caso, eu queria saber também, se vocês descobriram mais uma coisa que é bem diferente mesmo, né? Tem umas coisas que... Foi caprichoso, né, essa hepatite A. Bem interessante. Eu acho que esse caso é o que acho que o Thales contou para a gente, não foi, Dani? Foi isso mesmo, doutor, quando a gente viu aquele outro, né? A gente estava na enfermaria e o Thales veio da interconsulta com esse caso, não foi? E a gente estava achando esse caso, assim, a história toda dela cheia de motivos para ter alguma hepatite, né? Lembro que a gente pegou ela no começo, quando entrou. Bom, doutora Maria Lúcia, eu acho que eu agradeço a sua presença, doutora Denise, eu agradeço a presença de todos, eu acho que a doutora Lúcia quiser encerrar. Eu que agradeço, que aprendi um monte. Não, nós é que aprendemos, Denise, muito obrigada. Olha só, você falou que eu trabalho na assistência, na gerência de assistência, eu não sou chefe do CRT, não, tá? Senão eu vou puxar minha orelha. Ah, tá bom. Então, é chefe da assistência, está no lugar certo. Mas muito obrigada, viu, Denise? Nós que aprendemos um monte, que a gente não tinha ideia de muita coisa a respeito do PrEP, foi muito, muito legal. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, doutora. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Carol. Boa noite. Obrigado, Carol. Isso aí.